Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as possíveis mudanças do Código Processual Penal brasileiro. Entrevista o advogado criminalista Gustavo Badaró, professor de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da USP e ex-consultor jurídico do Ministério da Justiça. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, já passou pelo Senado e lá na Câmara Federal se intensifica o debate sobre a mudança nas regras do Código Processual Penal e os deputados estão concentrando a atenção deles principalmente na questão nas regras da delação premiada, da prisão preventiva e da condução coercitiva. Eu quero saber do senhor inicialmente se esses são os pontos principais a sofrerem alguma mudança ou tudo isso é parte da ação dos parlamentares na contenção do combate à corrupção. Olha, eu acho que há outros pontos importantes no Código. É importante dizer que esse projeto começou a tramitar em 2009 no Senado, depois em 2010 ele foi para a Câmara, então a ideia de um novo Código Penal não tem nenhuma relação, a princípio, com a Lava Jato. É claro que agora, mais recentemente, as discussões na Câmara acabam se pautando por esse novo cenário, essa nova realidade que a Operação Lava Jato trouxe. Mas há outros pontos importantes, como o juiz de garantias e alguns aspectos que o Código traz de novidade, além desses temas que interessam tanto a Lava Jato. Bom, a polêmica delação premiada. Eu quero saber se, no seu entender, esse é um instituto mesmo necessário nos processos criminais, se é um mecanismo eficiente e necessário. Sim, a delação premiada é um mecanismo eficiente, é um mecanismo necessário. Graças à delação premiada é que se pode perseguir certos crimes, como de organizações criminosas, em que por um pacto de silêncio, por medo de represália em relação às testemunhas, dificilmente se consegue investigar e descobrir os crimes sem que haja ajuda de alguém de dentro das organizações. Por que ela é tão mal falada, principalmente advogados de defesa de pessoas que estão sendo alvo de denúncias por delações premiadas? A questão é o conteúdo do que elas oferecem ou é a maneira como elas estão sendo utilizadas? Exatamente. Eu acho que o problema da delação premiada não está nela em si, mas no mau uso que tem sido feito da legislação, inclusive com um número exagerado de delações premiadas. A delação premiada acaba dando um benefício ao delator que faz com que a pena dele acabe sendo menos grave do que seria a pena que ele mereceria. Justamente por isso, em outros países, ela é usada com mais parcimônia. Um número pequeno de delações com relação às pessoas que realmente importa. No Brasil, parece que a delação virou um canal rápido e fácil para se condenar mais rápido. E com isso, pessoas que muitas vezes não têm informações relevantes acabam sendo premiadas e com benefícios que às vezes a própria sociedade não entende por que premiar tanto pessoas que, ao ver do cidadão, não mereceriam esse benefício. Certo. Nesse caso de Joesley Batista, né, chamou demais a atenção o benefício que eles conseguiram pela delação premiada. Houve exagero ali ou em outros países benefícios tão generosos como que foi concedido a eles acontecem com frequência? O benefício de não ser processado, de receber o que se chama de uma imunidade processual, ela existe na legislação de outros países. Então, o problema não está no benefício em si, mas o que parece num juízo de avaliação do Procurador-Geral da República e dos membros da Lava Jato em oferecer para o Joesley Batista, diante dos crimes que ele foi acusado de cometer, uma vantagem tão grande e que, inclusive, destoa de outros benefícios concedidos para outros empresários importantes que celebraram delação no âmbito da Lava Jato. Bom, agora a questão da prisão preventiva, que também vem sendo muito criticada, muitos advogados de defesa de pessoas que estão em processos dizem que a prisão preventiva está sendo antecipação de pena, abuso de autoridade. No seu entender, as regras para a prisão preventiva precisam ser revistas? Sim, as regras da prisão preventiva precisam ser mudadas. O projeto de código traz uma inovação importante que coloca o Brasil, ou pretende colocar o Brasil em linha com a legislação de diversos países e com exigências de tribunais internacionais, que é estabelecer um prazo máximo de duração da prisão preventiva. Além disso, uma outra questão importante é delimitar melhor os casos em que a prisão preventiva é cabível para evitar exatamente que se deturpe a utilização da prisão preventiva e ela deixe de ser uma medida processual e acabe se transformando numa pena antecipada.
pena antecipada essa que muitas vezes tem por finalidade romper uma certa resistência do delator em não colaborar, e a prisão é usado como um instrumento de pressão psicológica para que ele acabe aceitando a delação. Bom, eu tenho uma última questão que é referente a esse processo em que foi condenado o ex-presidente Lula, a sentença do juiz Sérgio Moro. Ele foi condenado por corrupção passiva e por lavagem de dinheiro. Mas a minha indagação é se os procedimentos que foram definidos por Sérgio Moro durante todo esse processo foram em conformidade com as exigências do Código de Processo Penal. Bom, eu não trabalhei no caso, o que eu acompanho é pela imprensa, né? O que me parece é que a maior crítica em relação à condenação dos advogados de defesa estaria não tanto em como se deu o processo, mas na valoração da prova realizada pelo juiz Sérgio Moro na sentença. O juiz Sérgio Moro entendeu que há elementos para ele se convencer da culpa a partir de provas indiretas, de provas indiciárias, enquanto a defesa do presidente Lula criticou essa sentença por dizer que não há prova efetiva de que o apartamento pertencesse ao presidente Lula, num sentido de que exigiriam provas mais robustas ou provas materiais da propriedade do apartamento. Certo. Professor, eu agradeço muito seus esclarecimentos. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa noite. Obrigada.